Olha aí, pessoal, muita gente da grande mídia, os especialistas, analistas, economistas, muita gente está preocupada de fato com a capacidade ou com a falta de capacidade do governo Lula de conseguir equilibrar o orçamento deste ano ou pelo menos entregá-lo na forma como foi prometido, como foi estabelecido no orçamento, com aquele déficit zero, com a possibilidade aí de uma banda, uma tolerância de um déficit primário na ordem de 0,25% do PIB, né? Então veja aqui, por exemplo, o site Infomoney trazendo essa avaliação aqui a respeito da capacidade do governo atingir essa meta estabelecida, afirmando que o primeiro seguro, né, aliás, o único seguro que havia contra o déficit zero já foi queimado nesse primeiro relatório semestral, vamos colocar assim, no encerramento do primeiro semestre, e agora tem o resto do ano todo para o governo lidar com essa questão. Outros aqui afirmam, inclusive, fazendo coro a essa ideia também, que a contenção anunciada de 15 bilhões de reais é insuficiente, ou seja, ela não vai permitir ao governo manter o equilíbrio das contas como deveria, e isso, claro, vai cobrar um preço lá na frente. Vamos conversar a respeito desse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é essa questão aqui do seguro, o primeiro seguro, né, para o déficit zero? É o seguinte, o governo tem a meta estabelecida, que é equilíbrio fiscal, nem déficit, nem superávit, o 0 a 0. Defendido pelo Fernando Haddad no começo, agora parece que até ele não acredita mais que isso é alcançável. Obviamente, todo mundo sabe que não é alcançável, mas existe uma trava de segurança para isso, que é o tal do seguro aqui, que é a margem de tolerância, a banda dessa meta fiscal de 0,25 ponto percentual do PIB, né? Isso aí pode ser para cima ou para baixo. Para baixo, obviamente, não vai ser, mas isso permite um déficit de 28,8 bilhões de reais. Né? Qual que é o problema? As contas feitas pelo governo Lula, pela equipe econômica dele, apresentadas no relatório, aliás, o relatório vai ser apresentado ainda, né, ao Congresso Nacional, com a previsão de 15 bilhões de reais, que não é de corte, tá? O pessoal da Agência Brasil, né? Não é corte, é congelamento, é contingenciamento de gastos. Se houver qualquer mudança no segundo semestre positiva, esses valores contingenciados vão ser liberados. Isso não muda o orçamento da forma como ele está estruturado atualmente. Então, depende das circunstâncias. Corte é quando você tira uma despesa de fato e ela não vai acontecer novamente. Pessoal da Agência Brasil, vamos parar de fake news aí, né? Mas então, isso aqui vai ser apresentado ao Congresso Nacional. O congelamento, aqui ó, temporariamente colocaram isso e me metem esse negócio de corte aqui no título, né? Faça-me o favor, mas congelar temporariamente 15 bilhões de reais do orçamento previsto para este ano aqui. Eu já falei em outras oportunidades a respeito do que o que compõe esses 15 bilhões de reais. Né? Qual que é o problema? Como que o governo chegou nesse valor? Como foi feita essa conta? Não considerando o 0 a 0, que é a meta estabelecida para as questões fiscais deste ano. Isso foi feito levando-se em consideração o limite máximo, os 28,8 bilhões. Ou seja, o governo está contingenciando agora para chegar no limite, ali na margem mais estreita, para manter-se dentro da meta fiscal. Isso é um problema, sem dúvidas, né? Porque, de fato, aí, isso é o seguro do governo, para que ele, mirando o valor zero, né, o centro da meta, possa errar um pouquinho, principalmente chegando no final do ano, e se manter dentro da tolerância, porque aí ele usa esse seguro para compensar qualquer eventual erro nesse sentido aí, né? Então, isso é algo não muito positivo de fato aí, né? Acaba queimando o seguro conforme o pessoal considera aqui, né?
especialmente para os valores de contingenciamento de forma mais específica, né? E isso foi até percebido pelo pessoal do TCU, vamos colocar assim, porque o TCU não tem como julgar, acusar, nem nada do tipo. Ele é um órgão consultivo, né? Os técnicos do TCU avaliaram que mirar essa questão no limite inferior da tolerância é um problema, né? É um risco para o não cumprimento dessa meta primária de déficit zero, né? Então, eles fizeram uma análise, os técnicos da corte lá do TCU, os ministros do TCU validaram essa análise, então é algo já oficial, né? E falaram que o seguinte, né? Que existem mecanismos de bloqueio e contingenciamento e tudo mais, só que existe o problema da receita também. Qualquer eventual frustração de receitas limita a margem de atuação do governo, porque vai continuar contingenciando, vai chegar num limite ali que eventualmente não vai poder ser mais manobrado a partir desse cenário, e se você tiver uma despesa encolhendo, a questão fiscal vai se deteriorar sem que o governo possa fazer nada e sem que ele possa usar uma margem de segurança que ele já usou neste momento. Uma armadilha muito séria, né? E aí muitos economistas, inclusive, consideram, por conta disso, o contingenciamento de valores insuficiente. A maior parte deles, dos economistas, dos analistas, consideram que o valor deveria ser de 25 bilhões de reais aí de bloqueio e 16 bilhões de reais de contingenciamento, um valor muito mais expressivo, né, para cumprir-se de fato aqui a meta fiscal estabelecida para este ano, né? Então tem várias projeções aqui que consideram esses valores, né? E veja aqui então como varia bastante, obviamente, é uma coisa muito mais de expectativas do que de dados fundamentados. Alguns preveem só contingenciamento, outros só preveem bloqueio, mas aqui a Austin Rating, por exemplo, chega num valor aqui superior a 80 bilhões de reais que deveriam ser congelados neste primeiro momento aí para manter a questão fiscal estabelecida. Ou seja, né, não há nada definitivo em matéria fiscal e não há qualquer tipo de confiança do mercado de que esse valor congelado neste primeiro momento vai ser suficiente. Parece uma coisa de empurrar o problema com a barriga, né? Então, o contingenciamento e o bloqueio são duas coisas diferentes, vão compor o mesmo montante aí, né? Aqui o bloqueio, no caso, é uma revisão das despesas do orçamento com base no arcabouço fiscal. Tem lá uma trava de um valor máximo, é uma regra complicada pra caramba, mas a partir de determinado valor, né, se as receitas não crescerem o suficiente, se a economia não crescer o suficiente, o governo só pode crescer as despesas até determinado patamar. A partir disso tem que ser congelado, né, tem que haver um bloqueio das despesas. E aí, obviamente, por ser parte de uma trava fiscal mais robusta, vamos colocar assim, é mais difícil ser revertido, depende de outros fatores da melhora da economia para isso acontecer. Já o contingenciamento é mais fácil, mais simples de ser revertido, porque ele é feito no momento em que há frustração de receitas. Então, se o governo previu que haveria X valores ali, X bilhões de receitas ou de uma receita específica e aquela receita não se realizou, algum tipo de contingenciamento nas despesas tem que ser feito também para evitar o descontrole das contas fiscais, né? Mas no frigir dos ovos, faz tudo isso compõe um bolão ali, um somatório de itens que, na verdade, vão fazer a diferença ou não no resultado fiscal do governo a ser apresentado, portanto, aí, né? A gente não tem o relatório ainda. Estou gravando isso aqui no domingo. Provavelmente, quando você estiver assistindo o vídeo, talvez, né, o relatório já tenha chegado ao Congresso Nacional e já tenha sido publicado de alguma forma, e para que nós possamos ver os detalhes e saber se a coisa realmente tem algum futuro ou não, né? Se isso aí vai piorar a situação econômica do Brasil no longo prazo, que é o grande problema, ou não. Ainda assim, o que se sabe não vamos ter nada mais positivo do que o que já foi anunciado.
O Haddad e a Simone Tebet, obviamente, iriam dar publicidade para aquilo que fosse mais interessante no momento, para limpar a barra do presidente Lula em matéria econômica, dar uma acalmada nos ânimos do mercado e tudo mais, né? O que tinha de positivo para falar do relatório já foi falado. Não vamos ter um contingenciamento, um bloqueio maior do que esse aqui, definitivamente. O problema é o resto do relatório, que a gente não sabe o que tem, pode ter umas surpresas bastante desagradáveis. Vamos analisando as cenas dos próximos capítulos. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.